Eu preparei aqui uma lista de filmes de terror que eu tenho certeza que você não viu. Sério, você não viu esses filmes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu preparei mais uma daquelas listas que eu sei que vocês gostam, que é aquelas listas de filme de terror que ninguém nunca ouviu falar, basicamente. Se você é novo aqui no canal, saiba que eu faço esse tipo de lista de vez em quando. Eu preparo umas listas assim, de filmes de found footage desconhecido, ou então de filme de terror independente. Só que nesse caso aqui, eu resolvi preparar uma lista um pouco diferente. Eu fui um pouco mais abrangente e eu vou falar sobre filmes de terror razoavelmente recentes que ninguém nunca ouviu falar, ou pelo menos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E como eu faço nas minhas listas de found footage, eu quero começar então esse vídeo com um desafio. E o desafio é o seguinte: se você chegar ao final desse vídeo e não tiver visto todos os filmes dessa lista, visto, né, não é apenas, sei lá, ter visto o trailer ou conhecer o filme de nome, coisa assim, mas se você não assistiu a todos esses filmes, aí você dá um like nesse vídeo. Caso contrário, se você chegar ao final dessa lista e você já tiver assistido a todos os filmes, você dá um dislike. Esse é o desafio. Vamos então pro primeiro filme dessa lista. E o primeiro filme dessa lista se chama Possuído, ou Becoming, de 2020. Esse é um filme dirigido pelo Omar Naim. E começa de uma maneira um pouco estranha, assim. Logo na primeira cena, a gente vê um caso de violência doméstica. Tem um pai que tá batendo na mãe enquanto o filho escuta tudo. E a cena termina com um suicídio. O pai se mata e deixa o filho vivo. Se passa algum tempo, que a gente a princípio não sabe exatamente quanto tempo que se passou, e a gente passa a acompanhar então um casal, que é formado pelo Alex, interpretado pelo Toby Kebbell, e a Lisa, interpretada pela Penelope Mitchell. Os dois eles vão se casar em breve e eles estão fazendo uma viagem através do país com o objetivo de chegar até a casa dos pais da Lisa. Só que eles não têm muita pressa para chegar lá, eles vão parando pelo caminho, eles vão aproveitando a viagem. E uma das paradas que eles fazem é na casa de um parente distante do Alex. Se eu não me engano é um primo dele. Porque a princípio o Alex ele não tem familiar próximo nenhum, ele cresceu sozinho. Só que daí a Lisa ela encontrou esse cara e aí como a casa dele ficava no caminho da viagem que eles já estavam fazendo, eles resolveram passar lá uma noite e tal, né, pra conhecer. Só que logo que eles chegam a gente já percebe que tem algo de muito estranho ali, porque o cara parece que tá mantendo a família dele prisioneira dentro de casa. Ele tá sendo violento do mesmo jeito daquele pai que a gente viu no início do filme. Além disso, ainda rolam uns outros estranhamentos. O cara tenta dar em cima da Lisa em certo momento. Então tem um desconforto que tá presente ali ao longo de toda essa sequência. Eventualmente o casal acaba saindo de lá e seguindo viagem. Só que aí algo mudou. E isso fica claro na cena seguinte, quando a gente vê que o Alex tá assistindo televisão e tá passando o jornal mostrando a notícia de um pai que matou a esposa e o filho e depois se matou, e é justamente o parente dele, o cara que eles tinham acabado de visitar. E o mais interessante disso tudo é que o Alex não parece nada surpreso com aquela notícia. E eu sei que pela descrição que eu dei até agora pode parecer que esse aqui é um filme de psicopata, alguma coisa assim. Não é o caso, tá? Esse é um filme que vai por uns caminhos bem estranhos, por sinal. Ele se parece muito, por exemplo, com um episódio do Arquivo X. Aliás, se eu fosse apontar um defeito nesse filme, seria de que parece que eu já vi essa história sendo contada em algum episódio do Arquivo X. E talvez eu até já tenha visto. Mas ainda assim, esse aqui é um filme bem interessante que eu acho que vale a pena ser conhecido. O segundo filme dessa lista se chama Cadillac Preto, ou Black Cadillac, de 2003. Esse filme aqui é dirigido pelo John Murlowski e é talvez o meu subgênero favorito, que é a mistura de filme de estrada com filme de terror. E se passa no inverno, ou seja, tá tudo coberto de neve, o que fica mais interessante ainda. E, supostamente, esse filme aqui é baseado em uma história real, ou pelo menos em uma história que aconteceu com o diretor. Assim, na verdade, o que aconteceu, ou pelo menos o que o diretor conta, é que ele foi uma noite perseguido por um carro preto. E aí ele meio que criou um filme em cima disso, mas é só. O resto, todo do que a gente vê no filme é ficção. E é muito interessante, por sinal. Mas então do que se trata esse filme aqui? Ele conta a história de 3 jovens, 2 irmãos e mais um amigo, que estão fazendo uma viagem através do estado do Minnesota. Logo no início do filme a gente vê que eles pararam num bar de beira de estrada. Lá, 2 deles acabaram se envolvendo com 2 mulheres e um deles acabou arrumando briga. Eles saem do bar, ou melhor, eles são expulsos do bar, né?
e continua sua viagem como se nada tivesse acontecido. O problema é que eles passam a ser perseguidos por um Cadillac preto. Esse carro aparece em diferentes momentos, assim, em diferentes lugares, e parece estar querendo guiar eles para uma determinada direção. Por exemplo, em certo momento ele bloqueia uma das estradas para fazer com que eles peguem uma outra estrada. Ou então o motorista do carro, que a gente nunca vê, pelo menos não no início, ele aposta corrida com eles e acaba fazendo com que eles sofram um acidente. E aí o mais estranho é que em certo momento eles dão carona para um policial, que é interpretado pelo Randy Quaid, e o cara parece que não se importa muito com tudo que o Cadillac tá fazendo, o que acaba contribuindo para a estranheza da situação como um todo, né? Só que assim, eu preciso apontar que esse filme aqui é um filme de 2003 e tem algumas coisas nele que não envelheceram muito bem nessas 2 décadas. Por exemplo, em vários momentos do filme são feitas piadas de tom homofóbico que simplesmente não funcionam. Além disso, o filme tem aquela cara assim de filme feito para TV, até porque o diretor ele construiu boa parte da sua carreira fazendo filmes feitos para TV. Dá para entender que quando ele foi pro cinema ele acabou levando um pouco desse estilo junto com ele. Ainda assim, toda a situação, todo esse mistério envolvendo aquele carro foi algo que me agradou e me agradou muito. Ele lembra bastante 2 outros filmes que eu já falei aqui no canal, que são o Rota da Morte e o Estrada Maldita. Aliás, vale a pena conferir esses vídeos também. Mas a diferença desse filme aqui em relação a esses outros que eu mencionei é que esse daqui não tem nenhum elemento sobrenatural. Ainda assim, ele é extremamente divertido e eu recomendo muito. E como curiosidade, tem um personagem aqui nesse filme que tem uma cicatriz enorme na cara. E toda vez que perguntam pra ele, ele conta uma história diferente de como ele conseguiu aquela cicatriz, que é algo que o Coringa também faz no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. Porém, esse filme aqui foi lançado 5 anos antes, então fica aqui o registro também. O terceiro filme dessa lista se chama Mojave, e é um filme de 2015 escrito e dirigido pelo William Monahan, que é mais conhecido pelo seu papel como roteirista. Inclusive ele já escreveu os roteiros de Cruzada, do Ridley Scott, e Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Não é pouca coisa, né? O filme começa então acompanhando um artista que eu acho que é um cineasta, eu vou voltar nisso daqui a pouco, chamado Thomas, que é interpretado pelo Garrett Hedlund. Acho que é assim que se fala o nome dele. Ele é um sujeito que está em crise, porque aparentemente ser rico, bonito e famoso é demais para ele. E aí ele vai para o deserto de Mojave em busca de inspiração, em busca de ficar sozinho. Ou sei lá para quê. Lá no deserto ele encontra um andarilho misterioso chamado Jack, que é interpretado pelo Oscar Isaac. Os dois têm uma interação assim meio estranha, que acaba se tornando violenta. E que culmina em uma morte. Que não é a morte de nenhum dos dois, mas alguém morre. Então, o Thomas, ele volta para Los Angeles, que é onde ele mora, e ele tenta seguir com a vida dele, deixando o que aconteceu no deserto para trás. Porém, o Jack acaba indo atrás dele. E aos poucos ele começa a se infiltrar no mundo do Thomas. Ele começa a se aproximar das pessoas que o Thomas conhece, ele começa a cercar ele para eventualmente, talvez, atacar ele. É essa ideia do jogo de gato e rato, né? Que é algo que já é bastante batido no cinema. Aliás, esse filme aqui tem vários problemas, tá? Então eu vou listar alguns deles aqui e depois eu vou tentar justificar o porquê que ele tá nessa lista, apesar de tudo isso. Um dos primeiros problemas que eu vi em relação a esse filme aqui foi a questão da profissão do protagonista. Porque num primeiro momento eu achei que ele era um ator, só que depois é indicado que ele talvez seja um diretor, porque ele fala do filme que ele tá fazendo e ele tem uma ilha de edição ali onde tem pessoas que estão trabalhando para ele. Então, possivelmente ele é um diretor. Mas por que eu digo que isso é um problema? Porque o filme demora a deixar isso claro pra gente. E aí, por exemplo, tem uma outra hora que aparece o Mark Wahlberg do nada, assim, tipo, de uma hora pra outra. E a princípio também não fica claro qual é a relação que Mark Wahlberg tem com esses demais personagens, porque ele parece que tá vivendo uma história meio que separada dos outros. Eventualmente a gente vai descobrir que ele é o produtor do filme que o cara tá fazendo. Mas, de novo, essa informação demora pra vir. Então, no início, o que a gente tem é apenas essa confusão assim de quem são essas pessoas. Além disso, o filme acaba recorrendo a algumas coincidências assim que soam um pouco falsas. Como, por exemplo, logo que o personagem do Oscar Isaac chega em Los Angeles, tipo, ele acabou de chegar e já vem alguém oferecendo abrigo pra ele, sabe? É tipo muito rápido, não dá pra entender. Até em certo momento, o filme acaba sugerindo que ele talvez seja uma figura meio que sobrenatural. Ele próprio acaba sugerindo que ele pode ser o diabo que foi encontrar o cara no deserto, assim como o diabo foi encontrar Jesus no deserto. Então aí a gente até pode fazer uma associação com isso, só que o próprio filme já descarta logo de início essa questão sobrenatural. Então não se trata disso, portanto, essas coisas que acontecem, as coincidências e tudo mais, soam um pouco falsas. Mas então, por que esse filme tá nessa lista se ele tem tantos problemas? Por um lado, ele tá nessa lista porque ele é um filme da A24, que eu sei que é um estúdio que muita gente gosta. Não sei bem porquê, mas muita gente gosta. E
Muita gente não conhece esse filme, então talvez seja legal pelo menos conhecer. Mas o motivo principal e o que mais me chamou a atenção a respeito desse filme aqui é a maneira como ele consegue explorar um pouco desses bastidores do cinema. Esse é um tema que me agrada muito, então eu gosto de ver tudo que fala sobre cinema. Por mais que esse filme aqui não fale tanto sobre isso, ele ainda mostra um pouco dos bastidores, ele ainda mostra um pouco da relação entre diretor e produtor e de como que os filmes são planejados para ser feito e tudo mais. Esse tipo de coisa eu gosto. As atuações eu gostei bastante, apesar de que o Oscar Isaac, ele tá um pouco exagerado demais, mas eu acho que dentro do contexto do filme funciona. Então eu acho que consegui agora vender um pouco mais desse filme aqui, né? Vamos pro próximo então. E o próximo filme dessa lista se chama 29 Palms, que é um filme de 2003, escrito e dirigido pelo Bruno Dumont. E eu preciso admitir logo de início que esse filme aqui é um filme bem estranho, mas até aí tudo bem, né? Porque basicamente todos os filmes dessa lista são. Só que esse aqui é um daqueles filmes que muita gente pode considerar que nem se trata de um filme de terror. O que eu entendo e até concordo. Até certo ponto. Mas eu acho que ainda assim ele tem uma relação muito forte com o gênero de terror, principalmente com o gênero de terror francês e principalmente com uma leva de filmes de terror franceses que saíram um pouco depois dele e que devem muito ao que foi apresentado aqui. E eu vou tentar explicar isso aqui um pouco melhor, então vamos lá. Mas vamos começar pelo começo. Do que se trata esse filme então? Ele conta a história de um casal que está fazendo então uma road trip. E só agora que eu percebi que a maioria dos filmes dessa lista aqui trata de pessoas que estão fazendo uma viagem de carro. Isso não foi intencional, tá? Simplesmente aconteceu. E esse casal, então, é formado pelo David, que é um fotógrafo americano, e pela Katia, que é a namorada dele, que é russa. E eles estão viajando pelo deserto, enquanto o David faz sua fotografia e tal. Eles ficam parando em alguns hotéis de beira de estrada e eles parecem que meio que não estão indo para lugar nenhum. Então, durante essa viagem, eles também, fazem sexo, eles também conversam, eles também falam sobre nada, eles também ficam em silêncio. É isso. Parece que nada acontece ao longo de boa parte desse filme aqui, e isso é algo que precisa ser admitido. Ele é muito mais contemplativo, ou seja, ele não está tão ligado à ação. Não é uma coisa que uma ação vai desencadeando outra, coisa assim. Não, a gente está acompanhando esses personagens durante um certo período de tempo. Ainda assim, pelo menos pra mim, esse filme aqui ele acaba exercendo um certo fascínio, porque a gente quer, pelo menos eu queria continuar acompanhando esses personagens, e eu não sabia exatamente explicar por quê. Um dos motivos para isso pode ser, apesar de soar contraditório, que esse filme aqui ele acaba passando um sentimento pra gente assim de desconforto. A gente não se sente à vontade enquanto a gente tá vendo esse filme. Só que, de novo, a princípio a gente não sabe explicar por que desse desconforto, assim, o que tá acontecendo ali que deixa a gente desse jeito. Em alguns momentos você até consegue entender o que tá causando desconforto. Por exemplo, tem uma cena de sexo ali em que o cara fica insistindo pra eles fazer sexo no deserto e a mulher não quer. Então, assim, é algo que é desconfortável de ver. Mas na maior parte do filme você não sabe exatamente o porquê que você tá sentindo esse desconforto todo. Mas o principal motivo para esse filme aqui estar nessa lista é por causa do que acontece nos 15 minutos finais dele. Porque o final desse filme é uma das coisas mais extremas que eu já vi. Assim, é pesado demais mesmo. Ele é tão extremo que esse filme aqui é considerado um dos precursores daquele movimento que ficou conhecido como New French Extremity, que é aquela leva de filmes de terror que saíram mais ou menos nessa época e que chamaram bastante atenção. Filmes como Eles, como Alta Tensão, como A Invasora e como Martyrs, que é o melhor de todos. Então, como eu disse antes, esse filme aqui pode não ser necessariamente o que a gente considera como sendo um filme de terror, mas ainda assim ele tem a sua importância dentro do gênero, porque ele abriu as portas para vários outros filmes que vieram depois e que, consequentemente, ficaram muito mais conhecidos do que esse daqui, apesar de que eu acho que esse aqui também merece ser lembrado. Então, por isso que ele está nessa lista. Fica aqui a dica, então, e o aviso de que esse filme não é indicado para menores de 18 anos. E o último filme dessa lista, e também o mais estranho, se chama Home with a View to the Monster, de 2019. Esse é um filme dirigido pelos irmãos Alex e Todd Greenlee. E como eu disse, é um filme bem estranho mesmo. Ele começa acompanhando um casal que está alugando a sua casa no Airbnb para poder ganhar uma grana a mais. Então, eles alugam a casa deles e enquanto a casa deles está ocupada, eles ficam acampando na floresta ali perto. Claramente eles não gostam de fazer isso, mas parece que eles estão precisando de dinheiro. Só que daí eles logo acabam desistindo disso e resolvem voltar para casa mais cedo. Para isso, então, eles ligam para as pessoas que alugaram a casa deles e falam assim, a gente vai voltar mais cedo, a gente vai devolver o dinheiro de vocês, esse tipo de coisa. Aparentemente tá tudo certo até que eles chegam em casa.
Porque quando eles chegam em casa, eles percebem primeiro que o carro dos locatários ainda tá lá, ou seja, eles não foram embora. Eles entram em casa e as malas ainda estão lá também, mas não tem sinal nenhum dos inquilinos. O que por si só já é bastante estranho, só que a situação vai se tornando cada vez mais estranha. Por exemplo, eles descobrem que aquela mala que está na sala da casa deles foi roubada no aeroporto. E aí também em outro momento chega um motorista de Uber que diz que foi chamado ali para vir buscar as pessoas, sendo que elas estavam de carro. E tem uma árvore de Natal no meio da sala, sendo que é tipo maio, uma coisa assim. E aí, se isso não fosse suficiente, depois de um tempo tem um cara que aparece tentando invadir a casa, e é justamente o locatário, o cara que tinha pago pra estar lá. E ele fala alguma história assim sobre tá todo mundo em perigo e vai todo mundo morrer e esse tipo de coisa. Só que você meio que não sabe se deve acreditar nele ou não, né? Porque tudo é muito estranho nessa situação. Só que é muito estranho de uma maneira diferente, digamos assim. E aí é que tá a grande sacada desse filme aqui, o que eu mais gostei a respeito dele. Porque a história desse filme não tá sendo contada de maneira linear. Na verdade, o que a gente acompanha ao longo do filme são diversas linhas temporais. Então a gente começa acompanhando esses personagens que são os donos da casa, só que depois de um tempo a gente passa a acompanhar a situação pela perspectiva dos locatários, das pessoas que pagaram pra estar lá. E a gente descobre então o que aconteceu com eles. Depois o filme dá mais um pulo temporal pra mostrar pra gente o momento em que aquelas pessoas de fato compraram aquela casa e o momento em que elas perceberam que tinha algo de muito errado naquela casa. Que é essa ideia da casa com vista pro monstro, né? Que tá no título. Só que não dá pra dizer que esse filme aqui é um filme de monstro. Pelo menos não de uma maneira convencional, porque não é algo que a gente consiga ver de fato. Mas isso não significa que não tenha nada lá, porque tem, claramente tem. Só que esse monstro aqui, ele funciona, assim como a maioria dos monstros da ficção, como metáfora para outra coisa. Nesse caso aqui, esse monstro, essa assombração, ele simboliza a necessidade que a gente tem de enfrentar as nossas dificuldades em busca de felicidade. O que, sinceramente, é uma mensagem bastante positiva que eu não esperava encontrar nesse filme aqui. Então isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu a respeito desse filme aqui, além disso que eu falei antes da questão da narrativa ser bem intrincada e tal. Gostei também disso. Então foi uma grata surpresa e gostei bastante. Bom, por hoje é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e retornando àquilo que eu falei no início, lembra da nossa aposta que a gente fez antes? Você já tinha visto esses 5 filmes? Se você já tinha visto, daí você dá um dislike aqui nesse vídeo. Agora, se você não viu esses 5 filmes, se você só viu 1 ou 2, coisa assim, ou não viu nenhum, você dá o like, beleza? Aproveita também e se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.